Cristo. Eu já convido a amada igreja a abrirmos a palavra eterna do nosso Deus, que está no livro de Juízes, no capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler os versos de 1 a 7. Juízes, capítulo 7, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão livrou. Apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados. Pai querido, graças te damos pela tua palavra, Senhor, pelos louvores entoados, pelos hinos cantados, pelo momento de ofertas e dízimos, Senhor. Obrigado pelos momentos de oração, de confissão de pecados, ó Senhor. Obrigado pela alegria que o Senhor já nos traz. Obrigado pela vida de cada um aqui presente. Que agora o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que o Senhor trate os nossos corações, a nossa mente, conforme a tua palavra, Senhor, para que possamos, ó Pai, ao sairmos daqui, sermos mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. E que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós, às vezes, subestimamos o valor das nossas ideias ou das nossas realizações na nossa vida, às vezes nós comparamos com outras pessoas e olhamos as realizações daquelas pessoas, as ideias brilhantes, e às vezes você fala: nossa, eu queria ter tido essa ideia. E nós nos comparamos, às vezes nós nos sentimos bem inferiores, certas vezes. E isso também pode ser verdade quando nós lemos a palavra de Deus. Quando nós lemos, somente no Antigo Testamento, nós lemos as façanhas dos grandes homens de Deus, dos grandes personagens de Deus, dos heróis da Bíblia, e nós olhamos para eles e, ao invés, às vezes, daquele personagem e das suas façanhas nos motivarem a fazer igual, aí nós olhamos e nos sentimos incapazes, nos sentimos inferiores. Nós podemos olhar para Abraão, pai da fé.
Podemos olhar para Moisés, o homem mais manso da terra e o homem que tirou Israel, libertou Israel do cativeiro e abriu o Mar Vermelho. Podemos olhar para Davi, onde as mulheres cantavam: Saul derrotou seus milhares, mas Davi derrotou seus 10 milhares. Nós podemos olhar para a força de Sansão e falar: poxa, eu queria ser fortão, né? Que nem Sansão. E por aí vai. Mas se nós olharmos principalmente aqui para esse texto, para o livro de Juízes, e aqui para esse texto onde nós vemos a história de Gideão, como nós lemos e nós vamos percorrer aqui essa noite, ele também é um herói. Foi um juiz de Israel, foi usado por Deus para libertar Israel da perseguição e do cativeiro e da opressão dos midianitas. E aí você olha para a história de Gideão e talvez você se preocupe, né, com esse homem valente, esse homem corajoso, esse herói, mas você vai poder perceber que talvez você seja muito bem parecido com Gideão, mais do que você imagina. Os versos 16 a 22 desse mesmo capítulo, se nós lemos aqui rapidamente, a palavra diz o seguinte, que então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deixou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então nós vemos aqui a vitória que o Senhor deu a Gideão. E se nós dermos uma olhada no capítulo anterior e no capítulo posterior, nós vamos ter uma imagem completa da verdadeira natureza desse herói e da graça que ele precisava. Se você já se sentiu fraco, ou inútil, ou incapaz alguma vez, saiba que a certeza do amor de Deus pode te capacitar e pode significar tudo para você. Esta é a mensagem do relato da vida de Gideão. Ele é um inútil também, ele é um incapaz. Mas entender como Deus usa o incapaz, o inútil, é realmente a chave para se obter a garantia do amor de Deus, de que todos nós precisamos. Para todos aqueles que sabem o que significa sentir-se incapaz, é que a história de Gideão está aqui na Bíblia. Mas podemos nos perguntar, como a Bíblia usa a história de Gideão para nos garantir que Deus usa o incapaz? Você não terá resposta se apenas se encontrar na passagem aqui do herói que acabamos de ler, mas você tem que voltar um pouco nessa história para entender com o que Gideão e Deus realmente estão lidando. Gideão é incapaz. E nós começamos a entender as dimensões da sua incapacidade. Lá no capítulo 6, de fato, uma exposição da natureza da coragem desse homem. E demonstra como a Bíblia usa Gideão, apesar de Gideão, para nos garantir que Deus pode usar a nós também, apesar de nós. E esse é o tema de hoje que eu quero trazer para vocês, que já foi citado aqui pelo nosso irmão Wellington. Apesar de nós. Por quê? Primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos, apesar de nós, porque Deus pode usar os medrosos para os seus propósitos. Deus pode usar os medrosos para os seus propósitos.
A resposta começa a ser revelada na medida em que obtemos o primeiro vislumbre de Gideão. Ele está debulhando trigo no lagar quando o anjo do Senhor lhe aparece. Aqui anjo com A maiúsculo, sempre que anjo aparece na Bíblia com A maiúsculo, está falando de Jesus, tá? A aparição de Jesus no Antigo Testamento, essa teofania, esse anjo do Senhor lhe aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Agora você tem que perceber aqui a ironia contida. Normalmente se debulha o trigo numa área aberta, num lugar plano, num lugar limpo, numa área aberta, para que o vento jogue a palha fora e separe o trigo e ajude a facilitar separar o trigo da palha. Só que Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar era usado para fazer o vinho. Vocês já devem ter visto, tipo um moinho, tem um lugar fechado para que não tenha poeira e sujeira. Mas por que Gideão estava malhando trigo no lagar? Porque ele estava com medo. Ele queria ficar escondido, ele não queria aparecer porque ele tinha medo dos midianitas encontrarem e pegarem ele. Ele está se escondendo dos seus inimigos, os midianitas que invadiram o território. E Gideão está com medo. Gideão não é um homem valente. Fica óbvio o medo de Gideão, mas o anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, homem valente. Mas o que aprendemos com a coragem de Gideão aqui? Apesar da inadequação óbvia de Gideão para o serviço, o anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Está lá no capítulo 6, a partir do verso 13. Gideão reage à certeza de Deus, questionando a veracidade. E ele vai fazer mais perguntas. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas as perguntas não são o pior sinal de Gideão. Não. Ele então passa a fazer acusações. E ele diz: porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Mostrando paciência e moderação, o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Senhor, tenta uma segunda vez colocar um pouco de coragem em Gideão. E diz: vai nessa tua força e livra Israel. Porventura não te enviei eu? A resposta é: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. As respostas de Gideão para as garantias que Deus está dando para ele ali são primeiramente perguntas, depois acusações, para finalmente se transformar em fuga. Na verdade, Gideão queria fugir. Senhor, eis-me aqui, envia outro no meu lugar. Os temores de Gideão são ofensivos a Deus. E o que mais podemos aprender sobre a coragem de Gideão? O Senhor responde ao medo ofensivo de Gideão, prometendo: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E como o homem valente responde, em essência é assim: então prova, Senhor, o que o Senhor está falando. Está tentando provar a Deus. E Deus faz isso. Deus é muito paciente, misericordioso. O anjo do Senhor suscita fogo de uma pedra para consumir a oferta de Gideão e depois desaparece. Mas logo depois, então, o anjo do Senhor reaparece novamente a Gideão e, como uma prévia, um aquecimento para as batalhas, Deus faz um teste com Gideão e orienta a ele que ele deveria fazer no meio da sua família. Deus diz a Gideão que destrua os ídolos do seu pai. Na manhã seguinte, quando as pessoas perguntavam: quem fez isso? Quem destruiu a estátua de Baal, o poste de Baal? Você acha que Gideão falou: fui eu? Não, ele ficou bem caladinho. Mas o pai dele então fez a sua defesa, dizendo: Baal pode cuidar de si mesmo contra as escolhas de meu filho. Só depois de passar nesse pequeno teste no meio da sua própria família,
é que Gideão considera o chamado de Deus para enfrentar os midianitas. Mas como é que Gideão começa a sua campanha contra eles? Ele mais uma vez pede uma prova para Deus. Gideão então constrói sua coragem testando a Deus. E ele diz ao Senhor: eu vou colocar esta porção de lã na eira, e pela manhã eu quero que o Senhor o deixe molhado e aos redores secos. E o Senhor faz isso. Mas como um homem valente então reage depois dessa ação sobrenatural de Deus? Ele fala: Senhor, poderei repetir mais uma vez? Só que agora é diferente, agora o Senhor deixa a lã seca e ao redor molhado. Pode ser? Só mais essa vez, Senhor. E Deus então faz. Esses temores do homem valente não são apenas óbvios e não são apenas ofensivos. Os temores de Gideão surgem e ressurgem repetidamente. Você escolheria esse sujeito para ser o líder de um exército? Você escolheria ele para jogar no seu time? Acho que não. Ele parece ser muito inútil. Seus medos fazem dele um líder completamente improvável para o povo de Deus. Mas por que precisamos de um herói tímido assim nas Escrituras? Porque eu também me identifico com Gideão. E eu tenho quase certeza que você também pode se identificar com Gideão. Alguns de vocês podem estar com medo de coisas triviais, como alguns jovens podem não ter condições de lidar com as questões acadêmicas e o medo de enfrentar uma carreira, uma faculdade e depois se arrepender, esse curso que eu queria fazer, depois não era esse curso que eu queria fazer, e esse medo o incapacita, e será que Deus vai estar comigo lá na faculdade e nas dificuldades? Ou também questões financeiras podem afetar muitos de nós, podem nos deixar com medo, podem nos deixar sem sono. E outros talvez tenham perguntas sobre o seu futuro ministério, sobre lugares onde servirá, sobre a sua aptidão para lidar com as demandas, críticas e controvérsias que possam surgir. Às vezes esses medos podem ser tão ofensivos a Deus quanto o medo de Gideão. Pensamos também: se o Senhor é conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde está o Deus que libertou Israel do Egito? Em momentos de provação, por exemplo, quando as finanças estão curtas ou sua família está sofrendo, você também pode acusar: Deus nos trouxe até aqui e parece que Deus nos abandonou. Cadê a promessa que Deus fez para nós? E você sabe tão bem quanto eu que esses medos podem ir e voltar várias vezes na nossa vida, mas eu quero simplesmente que você observe isso. Esses temores não te desqualificam para o serviço de Deus. O medo do presente, o medo do futuro, o medo das pessoas, o medo do escuro, o medo do inimigo, o medo do seu vizinho, o medo de um exame, o medo de um fracasso. Tudo isso pode te caracterizar, mas não pode te desqualificar para a obra do Senhor. Deus pode usar os medrosos para os seus propósitos. Afinal de contas, Deus usou o medroso Gideão para a sua glória e Ele pode te usar também para os seus propósitos, apesar dos seus medos. Mesmo quando você está com medo, Deus está com você e Ele pode usá-lo para os seus propósitos. Ter medo não faz Deus ir embora. Eventualmente, os receios de Gideão parecem desaparecer, mas seus problemas não acabam. Há muito mais o desafiando. Mas enquanto lá no capítulo 6 de Juízes, que mostra essas limitações do caráter, da coragem de Gideão, no capítulo 7, que conta a história da vitória militar de Gideão, também mostra muito as limitações militares de Gideão. E assim nós chegamos ao segundo ponto que eu quero trazer para nós essa noite. Porque apesar de nós, Deus pode usar o frágil para os seus propósitos. Deus pode usar o frágil para os seus propósitos. Será que Gideão teve uma grande vitória sobre os 135 mil midianitas por causa das grandes qualificações do seu exército? Não, talvez ele não seja um grande líder, mas com esse exército aí ele vai vencer qualquer um. Agora que você já conhece, com certeza,
você já leu essa história e nós vamos aqui falar um pouco, mas já que você talvez já conheça, e conheça um número reduzido de soldados, que foi reduzido a 300, você pode responder, não, porque 300 contra 135 mil é uma desvantagem muito grande. Pois não havia nada no poder do exército de Gideão que qualificasse ele para alcançar essa vitória. Não tinha nada. Mas eu quero que você também pense no caráter dos homens de Gideão, ao considerar as qualificações daqueles que Deus usou para cumprir os seus propósitos. De onde que foi esse exército? De onde Gideão tirou esses homens para montar esse exército? De onde? Da nação de Israel. Daquela nação da qual foi dita lá em Juízes 6:1, que eles fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. É desse povo que foram tirados 300 homens. A evidência de que fizeram o que era mal é que o próprio pai de Gideão tem um altar de Baal na sua casa. Você tira por aí. Quanto sobre o caráter do povo que formava o seu exército, também não era muito diferente, não. E o seu líder? Se Israel vai ter uma grande vitória, não será por causa do caráter da liderança, nem por causa do caráter dos homens da guerra. Então, talvez a razão para a vitória seja por causa dos homens fortes. Talvez não seja o caráter, mas esses homens são muito fortes, podem estar muito bem armados. Pode ser que nós tenhamos aprendido, alguns de vocês aqui podem ter aprendido na infância, na escola dominical, sobre essa história, a história de Gideão e os 300 de Gideão, que Deus ordenou que Gideão selecionasse 300 homens do exército original, que era de 32 mil, através do processo de reduzir esse exército gradualmente. Primeiro, Gideão mandou para casa 22 mil medrosos, aqueles que afirmaram que estavam com medo. Falou, pode ir embora. 22 mil, sobraram 10 mil. Então ele escolheu dentre os restantes aqueles que se ajoelharam para beber e que trouxeram água com as mãos à boca, em vez de baixarem suas barrigas para beber água. Podemos ter aprendido que aqueles que se ajoelharam eram os que tinham melhor caráter, eram os mais vigilantes, que mantiveram seus olhos abertos para o caso do inimigo chegar, enquanto eles estavam ajoelhados ao lado da fonte. Mas perguntasse para você, quais deles tinham maior probabilidade de serem melhores soldados? Quais? Aqueles que pareciam quase não precisar de água e por isso levaram a água à boca com suas mãos? Ou aqueles que trabalharam tão duro nos preparativos para a batalha que caíram com seus rostos na água? Poderíamos dizer que os verdadeiros bons soldados teriam sido aqueles cujo trabalho árduo os tornara muito mais sedentos. Os que lamberam a água seriam aqueles que seriam apenas aqueles que estavam perambulando sem fazer nada durante o dia, enquanto os outros estavam ralando. E que portanto, então, não estavam com tanta sede. Por isso que não beberam igual aos outros. Podemos argumentar que os soldados de pior caráter foram aqueles que Deus escolheu. Isso realmente deixa claro que a vitória não era desses homens, mas a vitória estava nas mãos de Deus. A vitória viria não pela capacidade daqueles guerreiros, mas pela mão poderosa do Senhor. Mas para a gente ser honesto, eu não acho que você possa provar que um grupo ou outro seja melhor ou mais capacitado. O que mostra para a gente que ficaram só 300. Não dá. Não dá para lutar com 300 homens. E ainda mais com um líder como Gideão. Ainda mais com a nação como Israel. Se a gente considerar o caráter ou o número do exército de Gideão, nós saberemos que estamos diante de uma força frágil para lutar por Deus, tanto em termos espirituais quanto em termos físicos, bélicos. Mas ao usá-los, Deus claramente mostra o que Ele pode fazer com aqueles que não dispõem de capacidade adequada para os seus propósitos. Assim como Deus pode usar aqueles cujos temores poderiam desqualificá-los para os seus propósitos, assim também Deus pode usar o frágil para os seus propósitos. Edward Kimball, um professor de escola dominical, ele talvez não tenha pregado para muitas pessoas durante a sua vida,
talvez não fosse tão eloquente, tão corajoso, era um simples professor de escola dominical. Mas Edward Kimball pregou para um homem. E esse homem que se converteu se tornou um grande pregador. É chamado Moody. Dwight Moody. Moody foi considerado um dos homens mais profícuos na pregação do evangelho. Dizem que durante a sua vida, talvez se converteram mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 almas foram ganhas através de Moody. Mas se não fosse por causa da pregação de um professor que teve coragem de chegar para Moody e pregar para ele, talvez não existiriam Moods, talvez não existiriam Billy Grahams. Mas Deus usou um homem simples, talvez tímido, para pregar para uma pessoa. E essa pessoa que se converteu, pregou para milhares de pessoas que se converteram. Talvez o mundo possa dizer que esse professor não significou nada, não signifique nada. Mas nós sabemos que Deus usa pessoas frágeis, meios frágeis para fins poderosos, para que a glória seja toda ao nosso Deus. A mensagem simples de Gideão e de toda a Bíblia é que o Senhor usa o frágil para a sua glória. Não devemos nos ver pela forma como somos medidos. Caráter inadequado ou recursos precários não significam nada quando Deus está operando. Ninguém deste lado do céu pode saber que tipo de trabalho vai realmente acontecer, causar ou fazer diferença para o reino dos céus. Deus pode usar ordinariamente aqueles que são frágeis em número, em caráter, para realizar os seus maiores propósitos, a fim de que a glória seja toda a Deus, toda a honra e toda a glória seja dirigida somente ao Deus eterno. Quando você souber que é assim que Deus trabalha, você estará mais disposto a considerar os lugares incompreensíveis da missão, os púlpitos insignificantes, as igrejinhas pequenas, os pequenos ministérios, os pequenos departamentos que Deus coloca em suas mãos, os dons, os talentos que Deus coloca diante de você. Tudo pode passar despercebido pelo mundo, mas são medidos pelo céu como o maior tesouro e maior dos presentes que você pode oferecer ao Rei dos Reis. Às vezes nós estamos aqui pregando, às vezes nós pregamos aqui, nós pregadores, pastores, e saímos daqui, poxa, hoje eu saí bem da pregação. Saí muito bem. Chego lá, recebo o abraço dos irmãos, parabéns pela mensagem, e eu saio todo cheio. Mas às vezes essa pregação não teve fruto nenhum. Não houve transformação de vidas, mudança de vida, conversões. E às vezes nós saímos daqui péssimos, massacrados, humilhados, porque a pregação nos humilha. E quando a gente está aqui, a gente percebe a nossa limitação, a nossa dificuldade. Mas aí, às vezes, nesse dia, Deus usou você e transformou uma vida. Transformou um casamento. Uma pessoa foi salva. Às vezes, nós não sabemos medir as consequências do que acontece no reino de Deus, dos céus. Porque Deus nos usa, apesar de nós. Mas a gente nem sempre gosta de pensar dessa forma. A gente quer números também. Queremos nos gabar que somos uma grande igreja, uma igreja importante, uma igreja influente, relevante aqui no nosso bairro. Mas só Deus sabe o que é verdadeiramente influente, o que é verdadeiramente relevante para o reino de Deus. E quanto mais confiamos em nossos números, em nosso caráter, menos provável será o mover do Espírito através de nós. Deus opera naqueles que abraçam a própria fragilidade, naqueles que sabem que sem Ele nada podem fazer e que estão constantemente procurando se tornar mais dependentes de Deus. No final do livro O Peregrino, de John Bunyan, o viajante que já foi bem longe obtém permissão para entrar na cidade celestial. Lá ele é apresentado ao depósito de armas para aqueles que habitam na cidade celestial. Lá ele então vê essas armas e ele consegue dividir, e aí essas armas
no reino celestial, você consegue imaginar que armas são essas? Você consegue adivinhar ou pensar quais armas são exibidas lá no reino celestial? As armas são trombetas e vasos quebrados. Instrumentos com os quais Deus usou na fragilidade de um Gideão temeroso, insuficiente para concretizar a vitória divina. Assim, quando reconhecemos a nossa fragilidade, não precisamos nos considerar inúteis para Deus, mas talvez a sua conclusão, acompanhando a história de Gideão até aqui, seja que essas vitórias aconteçam a pessoas frágeis, mas porque elas são espiritualmente evoluídas ou superiores às pessoas comuns, são de uma elite espiritual, são humildes, frágeis, mas por dentro são muito fortes, são muito espirituais e talvez por isso tenham conseguido essa vitória. Se elas enfrentaram seus medos e fraquezas, se voltando para Deus, então faria sentido que Deus usasse os que possuem grande caráter espiritual, em grandes vitórias espirituais. Se você pensa dessa forma, você pode estar sujeito a se desqualificar na busca dos propósitos de Deus, porque aí você vai olhar para você e vai ver que a sua vida não reflete todas as prioridades que Deus requer de nós. Se esse for o caso, então, mais uma vez, você precisa olhar para Gideão e para a sua história, que descreve as prioridades espirituais de sua vida. E daí, então, nós chegaremos ao terceiro e último ponto, que é que porque, apesar de nós, Deus pode usar os imperfeitos para os seus propósitos. Deus pode usar os imperfeitos para os seus propósitos. O que aprendemos até aqui sobre o coração de Gideão, no relato final, no capítulo 8, quando você vai ler, depois leia o capítulo 6, 7, 8, você não leu ainda, leia. Você vai ver a grande vitória de Gideão e como essa vitória depois lhe sobe a cabeça. As pessoas desejaram tornar ele rei, lá no capítulo 8. E ele recusa dizendo que só Deus deve governar o povo da aliança. Além disso, o poderoso guerreiro não quer deixar ninguém com raiva. Lembre-se que ele tinha medo do seu pai, do seu povo e dos midianitas. Então ele queria estar bem com todo mundo, não queria deixar ninguém nervoso contra ele. Mas, embora tendo recusado o ofício real, Gideão se aproveita dos privilégios que acompanham o status de realeza. Ele consolida o seu poder, multiplica as suas esposas, dá a um de seus filhos o nome de Abimeleque. Sabe o que quer dizer Abimeleque? Meu pai é rei, meu pai é o rei. Deixou subir a cabeça o poder, né? E para piorar a situação, ele usa o ouro que foi obtido na vitória para fazer uma estola sacerdotal para adivinhar a vontade de Deus. Para descobrir a vontade de Deus. Eu acho interessante essa questão de descobrir a vontade de Deus. Tem alguns livros que tem o título assim, né? Como descobrir a vontade de Deus? Ou descobrindo a vontade de Deus. Eu falei hoje pela manhã, na sala, falando sobre a vontade de Deus para a nossa vida, e hoje nós aprendemos um pouco com o que Deus quer da nossa vida. E eu não gosto de usar essa palavra, descobrindo a vontade de Deus. Fica parecendo uma coisa meio mística, né? Descobrindo o segredo de Deus, descobrindo, ó Senhor, quero descobrir o que o Senhor tem para a minha vida, a sua vontade para a minha vida. Eu gosto mais da palavra conhecendo a vontade de Deus. Porque conhecendo a vontade de Deus tem jeito, através da sua palavra. Não precisamos ser como Gideão, que fez uma estola sacerdotal para tentar descobrir a vontade de Deus ou adivinhar a vontade de Deus. Desse modo, ele fez com que todo Israel dependesse dele e de sua família. As escrituras dizem, lá em Juízes 8, 27, todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim, o mesmo Gideão que Deus usou para derrotar 135 mil homens midianitas, com apenas 300 homens, fez um ídolo com os despojos da vitória que Deus providenciou para ele. Agora, o que você faria com esse Gideão? Se fosse você.
você mandaria descer um raio, né, sobre a cabeça desse pecador miserável, né? Mandar praga, Senhor, não é mesmo? Mas a Bíblia diz o seguinte, Juízes 8, 28, e ficou a terra em paz durante 40 anos, tempo em que Gideão julgou Israel. Deus é bom, né? Ainda bem que Deus não é igual a gente. Como pode ser isso? A resposta é que Deus pode usar ovos podres para fazer um omelete maravilhoso. Claro que houve consequências para a família, para o pecado de Gideão, e consequências para a sua família e para o povo de Israel, né? Aquela estola se tornou um laço para o pecado dele. Mas a própria nação ainda foi abençoada pelo uso que Deus fez de Gideão. O Senhor mostrou a sua maravilhosa graça, demonstrando que Ele pode e vai usar aqueles que têm problemas tão grandes quanto o de Gideão para os seus propósitos eternos. Não há dúvida de que Gideão foi um herói terrivelmente falho, mas bênção veio da vida de Gideão. O fato de a bênção fluir de líderes imperfeitos não é algo tão incomum, não. Talvez você mesmo já tenha descoberto isso quando você procura a igreja, e aí se você vai atrás de pastores, a busca de homens, seguindo homens ao invés de Cristo, e você olha para aquele homem, que homem perfeito, que homem santo, e aí, à medida que o tempo você vai passando, você vai percebendo que esse homem também tem falhas, que ele também tem medo. Às vezes ele tem falta de fé, tem dúvidas. E aí você vai pensar, poxa, ele tem fragilidades e falhas que eu nunca imaginava. Mas a verdade é que Deus pode usar os imperfeitos para os seus propósitos perfeitos. Porque afirmar que Deus pode usar pessoas imperfeitas para propósitos perfeitos. Por causa do que pode acontecer conosco enquanto servimos a Deus. Dessa forma nos tornamos os líderes imperfeitos que, como Gideão, se aproveitam da provisão de Deus e contam com a sua graça para ter qualquer utilidade para Deus. Às vezes, tentamos fingir, esconder as nossas falhas. Às vezes, escondemos as nossas falhas na nossa timidez, porque, na verdade, a nossa timidez, ela, na verdade, é um egoísmo ou um orgulho, porque eu não quero que ninguém perceba que eu tenho alguma fraqueza. Às vezes, a timidez, ela é pecaminosa. Mas às vezes você é tímido, a sua personalidade é tímida. E Deus vai usar você do jeito que você é, na sua personalidade. Mas às vezes nós queremos esconder nossas falhas, mas muitas vezes nossas falhas ficam ampliadas ao ponto de nos destruir. Por exemplo, a dificuldade com seu cônjuge, a dificuldade no seu casamento, a dificuldade com seu filho. Um erro que você cometeu, um erro vergonhoso que você fez, ou algo que você falou, ou afirmou, ou agiu, uma luta oculta contra um pecado, uma batalha repetida contra a raiva, ou contra a depressão, um lapso, uma queda na sua integridade moral, o fracasso em cuidar de alguém, uma ou mais dessas falhas podem ser expostas diante da sua consciência pelo Espírito Santo de Deus. E como resultado, você pode estar pronto a desqualificar-se para a obra. Mas lembre-se que Deus usa pessoas imperfeitas como você e eu para os seus propósitos perfeitos. Mas claro que também precisamos tomar cuidado, porque a repetição descontrolada e sem arrependimento de um pecado traz julgamento e ira de Deus sobre as nossas vidas, assim como aconteceu com a família de Gideão. Mas ao mesmo tempo você tem que se lembrar que Deus usa vasos quebrados para derramar a sua glória. Ninguém é realmente digno de pregar o evangelho até que reconheça a sua indignidade. Nós pregamos melhor sobre a graça quando sabemos que precisamos da graça de Deus. Assim, é um sentido real em que não estamos preparados para administrar as vitórias de Deus até reconhecermos que somos os cântaros quebrados, os vasos quebrados e as trombetas furadas. Mas são trombetas sopradas e furadas que Deus vai usar para tornar evidentes a sua glória e o seu poder.
estamos quebrados. Estragamos tudo às vezes. Eu digo muitas vezes que na obra do Senhor a gente mais atrapalha do que ajuda. Não é verdade? Se você for ver, mais a gente atrapalha a obra do que ajuda. Mas apesar de nós, fora de Deus, não há vitória que não possamos alcançar. Apesar de nossas falhas, apesar de nós, Deus nos usa como seus instrumentos. O uso que Deus faz do falível Gideão é a mensagem da graça lá no meio do Antigo Testamento. Olha a mensagem da graça, o Evangelho da graça, lá no Antigo Testamento já. Deus derrama seu amor sobre os temerosos, sobre os frágeis e sobre os imperfeitos. O reconhecimento desse amor é a bênção que nos capacita a servir a Deus. O reconhecimento desse amor de Deus é o que nos capacita a servir a Deus. A sua misericórdia que se renova todos os dias é que nos impede de sermos devastados pelo nosso próprio pecado. E a sua maravilhosa graça é o que nos leva a continuar a servi-lo, apesar de nós. Quando compreendemos que Deus usa os temerosos, os frágeis, os imperfeitos, então começamos a acreditar que Ele pode até mesmo usar alguém como eu e como você, apesar de nós. E então nos tornamos corajosos, resilientes, retos e nos dispomos a confessar os nossos erros e tentar novamente, ao saber que Deus usa os inúteis para a sua glória. O servo inútil para a sua glória. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Um pregador uma vez disse que as únicas pessoas que podem melhorar espiritualmente são aquelas que sabem que, se nunca conseguirem melhorar, Deus as amará de qualquer maneira. Você não pode fazer nada para que Deus te ame mais e nada para que Deus te ame menos. Guarde isso. Anote isso. Por causa de Cristo Jesus, você não pode fazer nada para que Deus te ame mais e nada para que Ele te ame menos. Concluindo, meus irmãos, eu quero relembrar aqui a história de um homem, Horatio Spafford, advogado de sucesso, que em 1871, onde acontece a primeira tragédia da sua vida, com a morte do seu único filho homem. E em 1873, quando também era um investidor imobiliário, perdeu quase todo o seu patrimônio no grande incêndio de Chicago. Mesmo assim, ele e a esposa Ana atuam para ajudar as famílias que ficaram desalojadas na cidade. Mais tarde, abatidos, resolvem partir para uma viagem à Europa. No último minuto, por um imprevisto, apenas a esposa e as 4 filhas embarcam. Durante a travessia do Atlântico, o navio colide com um veleiro e afunda, com a morte das 4 filhas. Completamente desolado, Horatio vai ao encontro da sua esposa. Na viagem, quando o capitão informa o local aproximado do trágico acidente, apesar da dor profunda, Horatio foi capaz de escrever um dos mais belos hinos e que desde então tem trazido conforto a tantos outros que precisaram também. Esse hino, no original, o título é Está Tudo Bem com a Minha Alma. Mas é mais conhecido como Sou Feliz com Jesus. Lembrou? Esse homem que escreveu esse hino. Horatio Spafford não deixou que a turbulência e as tragédias da vida o impedissem de ser útil a Deus. A história triste por trás desse hino, Sou Feliz com Jesus, e a vida de Gideão, nos provam que os acidentes e as provações da vida não têm que significar o fim. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim ainda. Mas no fim vai dar tudo certo. A gente estava falando isso agora há pouquinho no gabinete. No final vai dar tudo certo. Se não deu certo é porque não chegou no final ainda. Embora o medo, fragilidade, falhas possam identificar onde você esteve, não precisam identificar para onde você está indo. Seja um vaso. Mesmo que seja um vaso quebrado nas mãos de Deus, porque Ele vai derramar a sua glória a partir da sua vida, meu irmão e minha irmã.
esteja disposto a ser soprado para que você venha a ser uma trombeta de sua graça retumbante na sua vida. Potes quebrados e trombetas furadas ainda são armas poderosíssimas nas mãos do nosso Deus, como foi aqui na vitória de Gideão, como foi lá com Josué também, onde eles apenas tocaram as trombetas e os muralhas de Jericó caíram. Os maiores personagens ou heróis da Bíblia se mostraram terrivelmente falhos. Eu falei aqui no começo de Abraão, pai da fé. Abraão mentiu. Moisés, o homem mais manso do mundo, matou um homem. Moisés não obedeceu a Deus e bateu na rocha com força e disse: se querem água, eu vou dar água para vocês. Quis tomar a honra de Deus. Davi, que venceu seus 10 milhares, foi um homem que adulterou e ainda matou o marido da mulher. Sansão, homem forte, corajoso, mas era de um caráter questionável, não é verdade? Todos esses heróis da Bíblia são falhos. Somente um, e apenas um, não é falho. Esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo. A Bíblia não fica corada de vergonha ao apresentar as mazelas de toda a humanidade, porque a graça de Deus não espera para aparecer somente no Novo Testamento, ela já aparece no Antigo Testamento. Por toda a Escritura, Deus demonstra a sua natureza salvadora ao usar pessoas tão imperfeitas quanto Gideão para trazerem a mensagem do Evangelho da graça para pessoas igualmente defeituosas como eu e como você. Por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro herói, poderoso guerreiro, esse sim, o Senhor dos exércitos, que vai à frente das nossas batalhas. Por meio de Jesus Cristo, Deus pode usar a mim e a você, apesar de nós. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado porque, apesar de nós, apesar de mim, Senhor, o Senhor traz a tua palavra. Apesar de nós, a tua obra será feita. Apesar de nós, ó Pai, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Apesar de nós, todos aqueles a quem o Senhor quer virão a ti e se renderão a ti, ó Senhor. Ó Pai, perdoa-nos as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas fraquezas, a nossa falta de fé, o nosso medo. Muitas vezes nós tememos mais os outros do que a Ti, ó Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa os nossos pensamentos, a nossa boca, a nossa língua, as nossas atitudes. Perdoa a nossa falta de fé. E ajuda-nos, Senhor, a entender essa palavra. E saber que o Senhor usa homens como Gideão e como a gente. Que é gente como a gente. Pecadores. Não porque há algo de bom em nós, mas é porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é nessa certeza, Senhor, que nós queremos andar. Não pelo braço, a força do nosso braço, mas a força do teu braço, da tua mão estendida, da tua mão poderosa, da tua graça que se renova todo dia, da tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós queremos andar confiantes, ó Pai, olhando para frente, sabendo que o Senhor vai adiante, que Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, Ele é que vai à frente das nossas batalhas. E nós vamos atrás, cantando, louvando e adorando ao nosso Deus. Essa é a nossa oração, Pai, que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.